Sabe, muitas vezes quando nós fazemos algo de bom em favor de outras pessoas, lá no fundo, às vezes a gente meio que quer que as pessoas percebam ou falem alguma coisa ou comentem que isso que a gente faz, por exemplo, chame a atenção de alguma maneira. E algo interessante que o curso Habitudes, no módulo A Arte de Conectar-se com os Outros, fala é exatamente o oposto. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, mas esperando alguma coisa em troca, na verdade isso não é nada bom, porque isso meio que infla o nosso orgulho, a nossa vaidade. Aliás, eu quero falar alguma coisa rapidinho sobre vaidade, mas antes, deixa eu compartilhar o princípio de Waldorf. É o título dessa lição abordada nesse módulo do Habitudes, que diz o seguinte: o segredo para se alcançar o ápice nos relacionamentos humanos é servir o outro de maneira profusa e sacrificial. Certa vez um simples recepcionista de um hotel agiu assim com o magnata William Waldorf. Tempos depois, tornou-se o primeiro gerente do hotel construído por esse magnata em Nova York. As pessoas têm a expectativa de que o líder as atenda bem, mas se surpreendem quando ele se sacrifica para servi-las. Vou repetir esse finalzinho. Mas se surpreendem quando ele se sacrifica para servi-las. Eu comentei um pouquinho antes de ler o teor, o resumo dessa lição, eu comentei sobre a questão da vaidade, né? Quando a gente faz algo em benefício de outra pessoa, esperando de uma certa forma que haja um reconhecimento, que as pessoas percebam, que elogiem, comentem. Isso, em geral, costuma inflar o nosso ego, inflar a nossa vaidade. E sabe uma questão que eu fiz esses dias, há alguns dias? Eu pesquisei, meio que por curiosidade, o significado da palavra vaidade. Gente, eu fiquei boquiaberto, porque vaidade é uma palavra parece que tão banal, tão comum, que a gente acaba esquecendo o real significado. Sabe o que significa vaidade? Qualidade do que é vão, qualidade do que é fútil. Uau! Isso é algo terrível. Vaidade é algo que não pode existir, por exemplo, e não existe no princípio do Waldorf, quando a gente faz e exerce o princípio do Waldorf. As pessoas que verdadeiramente fazem a diferença na vida de outras pessoas, já percebeu? Já parou para perceber? As pessoas que de fato fazem diferença na vida de outras pessoas são aquelas que nunca atraem a atenção para elas. Completamente o oposto. Elas não fazem questão nenhuma dos holofotes sobre elas. Né? Elas fazem as questões, elas fazem os benefícios, elas fazem o bem para outras pessoas sem chamarem, sem atraírem a atenção para elas. A gente não percebe, muitas vezes, que servir os outros ajuda a adquirir a influência que nós muitas vezes precisamos e queremos para influenciar outras pessoas, para motivar outras pessoas. Ou seja, servir os outros, ao contrário do que muitos pensam como sendo algo que o líder deve esperar, ou seja, ser servido, servir é o que o bom líder deve fazer. E não é só servir dentro daquilo que é esperado que a pessoa faça, mas é servir além daquilo que as pessoas esperam que o líder faça. O coração de um líder, de um bom líder, deve incluir duas coisas muito importantes: sacrifício e generosidade. Porque a gente fazer o bem para outras pessoas, que não exige algo que realmente exija sacrifício de nós, é muito fácil. Você fazer o bem para os outros, mas com segundas intenções, ou seja, sem generosidade, não é válido. Por mais que as pessoas achem que seja válido, mas não é válido. Não é fazer só o que é esperado que eu faça, eu como líder, como influenciador, mas é eu fazer além daquilo que é esperado de mim, e de forma sacrificial e generosa. Vou repetir só a última sentença do resumo dessa lição, que diz o seguinte: as pessoas têm a expectativa de que o líder as atenda bem, mas se surpreendem quando ele se sacrifica para servi-las. Sacrifício e generosidade são a marca do princípio de Waldorf. Beleza? Até mais!